Como na física, a gente pode modificar as fórmulas de acordo com o que o enunciado pede. Na matemática também a gente pode fazer isso. A gente chama de derivar a fórmula. Derivação, só que a gente tem que conhecer as regras da matemática para saber derivar. Esses são exemplos de derivação da fórmula. Um exemplo de juros simples. Temos uma dívida de 1.000 que deve ser pago com juros de 8% ao mês pelo regime de juros simples e devemos pagá-los em 2 meses. Os juros que pagarei serão: a gente pega a fórmula dos juros, que é o valor presente vezes a taxa de juros em número real vezes o número de períodos, que tem que estar no mesmo período dos juros, são 2 meses, que é igual a R$160. Só de juros a gente vai pagar R$160. É o valor, né? A taxa de juros não. Montante. Ao somarmos os juros ao valor principal, temos o montante. O montante é igual ao principal mais os juros. O montante é igual ao principal mais principal vezes taxa de juros vezes o número de períodos. Ou seja, outra fórmula, o montante é igual ao principal vezes 1 mais a taxa de juros vezes o número de períodos. Exemplo, calcular o montante resultante da aplicação de 70.000 a uma taxa de juros de 10,5 ao ano durante 145 dias. Solução, a gente pega a fórmula do montante. Quando a gente não conhece os juros, montante é igual ao valor presente, 70.000, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 10,5. Eles dividiu por 100 porque está transformando em número real. 10,5 dividido por 100 vezes 145 dias dividido por 360. Ele colocou 145 dias dividido por 360 porque um ano comercial tem 360 dias. O mês comercial tem 30 dias. O mês comercial tem 22 dias úteis. E ele quer saber quanto que corresponde 145 dias de um ano. Que dá um total de 72.960,42. Juros compostos. O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte, chamando de capitalização o montante, o momento em que os juros são incorporados ao principal. Juros compostos. Como eu falei, se calcula o juro composto sobre o valor principal, valor presente, depois o valor presente mais dos juros do primeiro período, depois o valor presente mais os juros do primeiro e do segundo período, o valor presente mais os juros do primeiro, do segundo e do terceiro período. Daí temos a fórmula para calcular o valor futuro, ou montante. Pode vir como montante ou valor futuro. É igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao número de períodos. É exponencial, por isso que é elevado. A taxa de juros tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, do número de períodos. Como eu falei no juros simples. Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período. Temos essas várias fórmulas. Os juros é igual ao valor futuro ao montante menos valor presente ao capital. Os juros é igual ao valor presente
vezes 1 mais a taxa de juros elevada a n menos o valor presente. Juros é valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevada a n menos 1. Você pode usar qualquer uma dessas fórmulas. Só que às vezes a gente não tem um valor do valor presente e temos que calcular. Temos a derivação dessas fórmulas. Valor futuro ou montante é igual a valor presente ou capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao número de períodos para descobrir o valor futuro. Para descobrir a taxa de juros, temos o valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 sobre o número de períodos, menos 1 é elevado. Para descobrir o valor presente é igual ao valor futuro sobre 1 mais a taxa de juros elevada a n, é elevado. E para descobrir o número de períodos, a gente vai ter que fazer o log. Log do valor futuro sobre o valor presente sobre log de 1 mais a taxa de juros. Por que o log? Porque o n era elevado, lembra? Elevado. Para tirar da forma exponencial, a gente tem que usar o log. Temos logaritmo. Isso daqui é só uma explanação sobre logaritmo. Para quem não viu, o logaritmo surgiu para facilitar os cálculos relacionados com a trigonometria. A ideia inicial era substituir contas mais elaboradas, como divisões por subtrações, multiplicação por soma, potenciação por multiplicação e radiciação por divisão. Aqui tem as regras. Explicando o logaritmo, temos log de A com base B é igual a C. Log de A com base B é igual a C. Onde C é o logaritmo, A é o logaritmano e B é a base. Isso quer dizer o quê? Que a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmano. Como assim, Camila? Assim, ó. Log de 9 com base 3 é igual a quanto? Qual número que sendo expoente de 3 é igual a 9? 2. Então, log de 9 com base 3 é igual a 2, porque 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3 é 9. Repetindo. Quanto que é log de 81 com base 9? Qual número que sendo elevado a 9 é igual a 81? É 2. Ai, deixa eu... É 2, porque 9 elevado a 2 é 81, que é 9 vezes 9. Vocês estão entendendo? A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmano. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmano. Para fazer na calculadora do celular, vocês vão lá em painel avançado. Painel avançado. Log, por exemplo, de um número só, que geralmente vai ser log de um número só. Log de 2, que cai muito log de 2, é igual a 0,30103. Tem uns que tem que virar o celular para dar o painel avançado, para dar calculadora científica. É assim. Se fosse de 3, ia ficar log de 3 é igual a... Entendido?